Bendito é o nome santo do Senhor. Vamos dar continuidade àquela meditação que nós estávamos tendo na terça-feira retrasada, em Gálatas, capítulo 5. Aleluias. Vamos ler do 16 até ao 21. Gálatas, capítulo 5, o verso 16 ao 21, nos diz assim: digo, porém, ainda no Espírito, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Amém? Tome o vosso... Não, de pé como estamos, perdão, vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, graças te damos pela Tua Palavra, por este momento a qual o Senhor preparou para nós estarmos meditando na Tua Palavra. Fala aos nossos corações, que nós venhamos sair daqui edificado pela Tua Palavra, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Agora pode sentar. Você está tudo cansado. Glória a Deus. Irmãos, a respeito das obras da carne, nós meditamos, começamos a falar a respeito disso desde a terça-feira retrasada. Na terça-feira passada nós estivemos aqui, o pastor Télcio nos trouxe uma palavra maravilhosa da parte de Deus, e aprove ao Senhor nós darmos continuidade neste estudo nessa terça-feira com a ajuda do Espírito Santo. Só recapitulando aos irmãos, Paulo lista as obras da carne e coisas semelhantes a essas na vida dos que não herdarão o reino de Deus. E essas obras podem ser classificadas em 5 grupos. Nós classificamos essa lista de Paulo, esse monte de coisa ruim aí que Paulo falou, nós separamos elas em cinco grupos. O primeiro grupo são os pecados sexuais que nós meditamos, mas eu vou só citar para os irmãos. Os pecados sexuais são prostituição, impureza e a lascívia. O segundo grupo foram pecados religiosos, que aí é a idolatria e a feitiçaria. No terceiro grupo, pecados sociais, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. Amém? Então, nós meditamos até a este ponto, nesse terceiro grupo. E aí nós paramos, nós vamos falar aqui sobre o quarto e o quinto, em nome do Senhor Jesus. Então, nós vimos aí pecados sexuais, pecados religiosos, pecados sociais. E agora, o quarto grupo são os pecados pessoais. Pecados pessoais, que aí são as bebedices e as glutonarias. Bebedices e glutonarias. Nós vamos estar falando a respeito disso. Nós vimos aqui alguns pecados que envolviam outras pessoas, os pecados sexuais, os pecados religiosos, pecando diretamente com a religião a respeito de Deus. Nós vimos aí a questão de ídolos, a questão da feitiçaria, que aí ficou bem claro que a feitiçaria é você mexer muito mesmo ali com a obra das trevas. Os pecados sociais, está bem claro,
Nós meditamos aqui na terça-feira que nós estávamos falando sobre isso, que nós somos seres relacionáveis. Deus nos criou para nos relacionar com o nosso próximo, fazermos amizade e por aí vai. E aí o inimigo lança essa obra da carne no meio, esses pecados sociais que nós vimos aqui, as inimizades, as porfias, os ciúmes, as iras, as discórdias, as dissensões, facções e as invejas. Isso aí é tudo coisa que surge no meio do convívio, é coisa no meio social. E isso é um pecado. E isso é um pecado. No texto que nós lemos, o escritor aos Gálatas está dizendo: os quais praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então nós temos que tomar cuidado. Por isso nós estamos estudando essas questões nessa noite e nesses dias. Então os pecados pessoais agora, obra da carne que causa aí pecados pessoais, são as bebedices e as glutonarias. Olha só, esses têm a ver com a intemperança ou o abuso e a falta de domínio próprio na área da comida e da bebida. A bebedice e a glutonaria está voltada para a questão do descontrole, de um descontrole. Irmãos, qualquer coisa que nós fizermos descontroladamente, desregradamente, é ruim. Ok? O lazer, que é um negócio bom, se você descontrolar, ele fica ruim. Quer um exemplo? Todos nós aqui trabalhamos, temos afazeres, temos contas para pagar. Se nós aqui dessemos na telha todo mundo, não, agora eu tiro férias de segunda a segunda. É lazer, não é não, férias? É lazer, é bom demais você pegar e ir para a praia. Você descontrola, vai ser bom ou vai ser ruim para você? Vai ser ruim, vai bagunçar suas contas, tudo. O descontrole que causa esse problema. Quem aqui, meu irmão, a Bíblia vai dizer, né, que se nós falarmos que não pecamos, aí que nós pecamos, né? Então eu vou lançar para vocês aqui. Quem aqui, num dia de domingo, na casa da avó, aquela comida gostosa, comeu um prato, estava cheio, voltou lá e comeu outro. E aí não conseguiu nem andar, fala, não estou conseguindo nem levantar, comi demais. Descontrole. Às vezes a pessoa janta, come demais, aí não consegue nem dormir direito. Está desregrado. A Bíblia nos chama para sermos equilibrados, não é isso? Para nós sermos equilibrados. Nós vimos aqui alguns tempos atrás a respeito do sal, para nós sermos temperados, nós fazermos a diferença. Nós fazemos a diferença quando nós somos equilibrados, centrados. Em tudo que o crente, o servo de Deus, estou falando para crente, o crente vai fazer, ele é equilibrado, ele não é desregrado nem para um lado nem para o outro. Aqui traz para a nossa vida espiritual, para a nossa vida como cristão, nós precisamos ser equilibrados. Porque ao invés de nós causarmos um efeito positivo, podemos causar um negativo. No que eu estou dizendo? Na questão da espiritualidade, por exemplo. Se eu pego e a gente vai para os extremos, o extremo da santidade, que não pode nem respirar mais, porque esse ar aqui não é o do céu. Tem que ser tudo. E não pode fazer nada, porque tudo vira tudo pecado. Aí você vira para um outro lado e ninguém consegue acompanhar a gente. Como que a gente vai alcançar as pessoas? Por isso que nós temos que ser equilibrados, centrados. Precisamos saber estabelecer limites. Pronto. Estabeleceu limites, meus irmãos. Até aqui, nós vamos, daqui para lá eu não vou mais. Nós vimos aqui uns tempos para trás sobre a liberdade do crente. Os irmãos lembram? Estava dizendo que o pregador disse: nós somos o povo que é livre de verdade, não era isso? Vocês já ouviram alguém dizer para nós, como igreja, não, que não dá para ser crente não, que na sua igreja proíbe tudo? Quem já ouviu falar isso? Na sua igreja não pode fazer nada. Meu irmão, a igreja, o evangelho não proíbe ninguém a fazer nada. Nós não proibimos ninguém a fazer nada. Aqui a gente ensina os limites. É o que nós vimos nessas obrinhas da carne aqui, ó. Tá tudo aqui, meu irmão. Quem falou assim, não, você não pode fazer isso aqui, não, você não pode fazer aquilo outro, não. Tá falando aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. A obra da carne é essa. Se você não vigiar, você pratica. Se você praticar, você não é o reino. Ponto. Aí o que é a questão do cristianismo, o servo de Deus? A pessoa sendo equilibrada. Aparecem as oportunidades, nós rejeitamos. Porque nós somos livres. Nós somos livres.
Tem alguém aí fora que se oferecer um copo de cerveja, ele não consegue resistir. A boca enche d'água assim. Nossa, não consigo falar não. Chego em casa aí depois de um dia de trabalho, geladinha, não consigo falar. Não é livre. Não é livre. Tem alguém que vai olhar alguém fumando um cigarro, vai olhar alguém se drogando e não consegue resistir. Não é livre. Não tem controle, não é equilibrado. Ok? Então, olha só, isso aqui eu fui para os extremos, mas nós estamos falando de coisa todo dia. Nós come e bebe todo dia. Qualquer coisa ao extremo, irmão. Ao extremo, falta de equilíbrio é ruim. Precisamos tomar cuidado. Aí a Bíblia é um negócio tão simples, porque às vezes a gente fica pensando assim, não, eu tenho que vigiar para eu não cair aqui nesses pecados sexuais aqui, que isso aqui é grande, moço. Trem que é feio demais se eu fazer isso aqui. Não é feio? O adultério, a prostituição, a impureza, não é feio esses negócios? É horrível. É feio demais. Aí a gente vigia, não posso cair nisso daqui não. Idolatria não posso. Rapaz, eu passo longe da feitiçaria, não mexo com isso aqui de jeito nenhum. Deus que me livre. Deus que me livre de ser um idólatra. E aí nós falamos da idolatria, qualquer coisa que nós colocamos no lugar de Deus é idolatria. Né? Nós falamos aqui. Pecados sociais. Não, rapaz, eu sou um cara amigável. Tenho amizade com todo mundo, não arrumo confusão com ninguém. Não tenho ciúmes, não mexo negócio de ira. Eu sou bom de convívio. E aí a gente vigia e cai nas outras coisinhas. Nós estamos aprendendo aqui que essas são obras da carne. Todos nós que estamos aqui, dos irmãos que estão de terno, gravata, bonitinho ali, os irmãos que estão sentados me escutando, todos nós que estamos aqui temos a natureza da carne dentro de nós. E a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, a do Espírito também aflora. E aí nós começamos a viver essa luta diária. Se nós não vigiarmos, a obra da carne vai se aflorando, vai aparecendo, e aí começa a atrapalhar a nossa vida cristã e vai fazer a gente perder o céu, irmãos. Eu disse aqui da outra vez que a gente não tropeça em pedra gigante, assim, pedrona, tropeça nas pequenas. Vai atrapalhar muita gente, são coisas pequenas que não entende. Muito por esses pecados sociais. Muito por esses pecados sociais. Irmãos, conselho para vocês, para nós. Seja bom de convívio com as pessoas. Seja uma pessoa amiga. Seja uma pessoa que está disposto a ajudar, a ouvir, a falar na hora certa, a falar o certo. Não seja aquela pessoa que antipática, indigesta. Vamos tomar cuidado, porque nós fomos chamados para viver em conjunto. Vocês já viram por que nós somos comparados com ovelhas? E o pastor, vocês já viram as ovelhas? Lá fica tudo juntinho assim, fica aquele mar branco assim, vagando pelo pasto. É até bonito de ver, né? Não tem aquela confusão. É isso que nós precisamos ter. Ser unidos, caminhar para o mesmo lado, ir juntos. Precisamos tomar cuidado com essas obras da carne, para não aflorarem dentro de nós. Então nós vimos aí as bebedices e as glutonarias. São pecados pessoais. Eu pratico comigo mesmo, eu causo mal para mim mesmo. Ok? E nós precisamos tomar cuidado com isso. Irmãos, vamos ter equilíbrio. Se tem um negócio que te causa desequilíbrio, que você não consegue controlar, não leva para dentro da sua casa. Não leva para dentro da sua casa. Vigia para não cair nessas falhas. Nessas falhas nós precisamos vigiar. Ok, o quinto, irmãos, ponto. E aí nós vamos falar mais um pouco aqui também sobre a vida cristã, que a vida cristã é um campo de batalha. Mas vamos falar desse quinto ponto aqui ainda. Olha só, o julgamento para os que vivem na carne, Paulo não está falando de um ato pecaminoso, isolado. Paulo não está falando de um ato pecaminoso. Eu já falei com os irmãos aqui na escola dominical, ou ali com os varões, trazendo alguma palavra, falando assim, o ato pecaminoso na nossa vida tem que ser um acidente. Se ele acontece, ele tem que ser um acidente. Ok? Por que eu digo um acidente? Ninguém sai de casa aqui pensando em cortar um dedo no trabalho. Não sai, a não ser que você é doido. Se você é normal, está no seu são juízo, você não sai pensando em bater o seu carro, é um acidente, acontece fora do seu controle, aconteceu, certo?
Então, Paulo não está condenando, essa condenação não é para um ato pecaminoso isolado. Mas sim, olha só, mas sim do hábito de pecar. Os que praticam o pecado não herdarão o reino de Deus. Aqueles que vivem na prática do pecado e não se deleitam na santidade, nem mesmo encontrariam ambiente no céu. Irmãos, nós não somos perfeitos. Isso aqui é fato. É fato. Não adianta. Nós podemos, irmãos, nós não podemos, nós devemos nos esforçar para aperfeiçoar-nos, mas não seremos perfeitos. Qual que é a questão do crente? Alguns nasceram num lar cristão, outros não, mas a questão é, a falha que eu pratiquei hoje, amanhã eu não posso praticá-la mais. Eu aprendi. Então, isso é o processo de aperfeiçoação. O que eu errei hoje, amanhã eu não posso errar mais, eu tenho que melhorar. Eu tenho que estar me evoluindo. Uma frase que eu gosto muito, ela diz assim, o inimigo do bom é o melhor. Se está bom, amanhã pode ser melhor. Ok? Então, olha só, o ato de pecar, nós vamos ter esses acidentes. Irmão, vocês podem ser o melhor motorista no mundo, em algum momento alguém esbarra no seu carro, é um acidente. Você pode se esforçar, em algum momento, esse defeito nosso, essa carne, ela começa a querer aflorar. O negócio é, na hora que ela começou a querer aflorar, a gente abafa ela de novo. Aí Paulo está falando não do ato do pecado, o ato de pecar. Não, falhou ali, está condenado, perde o céu. Não, esse ato isolado, quando a pessoa está se esforçando para melhorar, quando tem da parte da pessoa o desejo e a atitude de melhorar, esse aqui alcança perdão. Por quê? Porque ele se arrepende e busca o perdão. E todos que buscam perdão em Deus alcançam. Ok? Agora a pessoa que tem, olha só, o ato de pecar e o hábito de pecar, é duas coisas diferentes. O ato é um fato isolado, um ato, aconteceu. Agora o hábito é diário. Os irmãos, nós temos vários hábitos. Alguém tem um hábito de acordar pela manhã, ir lá e já colocar a água do café para ferver. Outro tem um hábito, chega dentro do carro, liga o som. São hábitos que nós temos, sim ou não? E aí, quando a gente cria hábitos, a gente faz eles sem perceber, não é mesmo? Não é mesmo? Aí, olha só, criar bons hábitos é muito difícil. Parar com os bons hábitos é muito fácil. Rapidinho a gente para. Quer ver um exemplo? Se você tem um hábito de vir à igreja nos cultos de ensino, na terça-feira, vamos pegar hoje. Na terça-feira, aí você vem, você entra naquele hábito, né, naquele ritmo, e aí acontece alguma coisa, você falta umas três terça-feiras para você voltar a pegar de novo, dar um trabalho. Os hábitos são assim. Pecado é a mesma coisa. Você cria o hábito de pecar, é um negocinho que você faz todo dia. Tem o costume de fazer, faz até sem perceber. Se torna cotidiano na sua vida. Esses não herdarão o reino, se não se arrependerem. Deus é tão misericordioso, porque outrora nós tínhamos esses hábitos, nós praticávamos, nós fazíamos, mas nós fomos alcançados por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, e graças a Deus Ele tem nos policiado, Ele tem nos ajudado a melhorar a cada dia. Então, irmãos, o hábito de pecar que nós precisamos tomar cuidado. Melhore a cada dia, abandone a cada dia, deixe a cada dia as coisas que são da carne. Ok? Então, irmãos, nós meditamos na obra da carne. Para a gente entender como que ela funciona. Nós entendemos como é que ela funciona. Está dentro de nós. Aflora em nós. Tem muito esforço para ela aparecer, não. Ela está aí. Aparece mesmo. Aparece mesmo. Qualquer coisinha, a carne começa a soprar ideias na nossa cabeça. Qualquer desacertinho começa a falar. Dentro do social aqui, irmão. Dentro do negócio social que eu estava falando, que pega muita gente. Qualquer desacertinho, a carne fala, não, abandona esse trem, moço. Mexe com isso não. O pessoal só é prova, só confusão. Deixa esse trem para um lado. Outra hora a carne fala, você podia estar naquele lugar lá, ela está melhor do que você. Não acontece com todo mundo? Acontece com todo mundo. Só que o crente tem que vigiar para não cair nessas armadilhas. Olha só, a vida cristã é um campo de batalha no qual se trava uma guerra sem trégua entre a carne e o espírito.
A vida cristã é esse campo de batalha, é um campo de guerra que não tem pausa. Não tem momento de trégua. Vocês viram lá que a Ucrânia, mas a Rússia estava em guerra lá e todo mundo tentando ter um momento de trégua lá. Na nossa vida espiritual não tem, não. Eu disse aqui, nós só vamos parar com essa guerra quando formos arrebatados. Que aí o que isso aqui, que é corruptível, vai se revestir da incorruptibilidade e vamos para lá. Aí a carne já não tem mais palpite nessa vida. Mas enquanto estivermos aqui, nós vamos conviver com o corpo desse pecado. Nós vamos conviver com isso aqui. E essa batalha é todo dia. Recapitulando com os irmãos que estiveram aqui na terça-feira passada, lembram do exemplo que eu dei do moço lá que tinha 2 cachorros, que levava para brigar todo dia. E aí ele chegava lá, já sabia quem que ia ganhar. Aí ele abria as apostas lá e apostava no branco, por exemplo. E aí o branco ganhava. Semana que vem ele voltava, apostava no outro cachorro e o outro cachorro ganhava. Aquilo intrigou o pessoal perguntou para ele, como é que você sabe quem que ganha? Ele falou, não, porque no decorrer da semana eu alimento o que eu quero que ganhe. E aí o que eu quero que perde, fica lá passando fome. Vocês lembram desse exemplo? E aí eu até falei com os irmãos para vocês experimentar e alimentar o espírito naquela semana para ver se a carne ia ficar mais fraca. Lembram disso? Não vou perguntar se vocês fizeram, não. Deixa quieto. Né? Mas só para a gente ilustrar essa guerra que nós vivemos. Ilustrar essa guerra que nós vivemos. Ela não tem trégua. Amanhã você vai levantar, tem que levantar preparado para guerrear. Semana que vem, preparado para guerrear. Todo dia nós precisamos estar preparados para vencermos essas batalhas. Olha só, como vencer essa batalha interior? A carne representa o que somos por nascimento natural. Natural. A carne, essa carne que produziu que faz toda essa obra que nós vemos aqui, natural, nós nascemos com ela. Vocês já viram a criancinha, irmão? Criança, estou falando criança mesmo, bebezinho lá. Do nada ele arruma um brinquedo na cabeça do irmãozinho. Do nada, olha só, é a carne. Ele está com um brinquedo na mão, o irmãozinho chega com outro brinquedo, o que ele faz? Ele joga o que está com ele na mão e toma do irmão? Não é desse jeito? É a carne. É a obra da carne. A gente nasceu com esse trem, com essa luta. E o Espírito é o que nos tornamos pelo novo nascimento, o do Espírito. Quando nós aceitamos a Jesus, nós começamos aí, surge em nós a natureza do Espírito, essa que surge no nosso novo nascimento. A carne tem desejos ardentes que nos arrastam para longe de Deus e levam à morte. O grego epitúmia, ou concupiscência, geralmente designa o anseio por coisas proibidas. A única maneira de triunfar sobre esses apetites é andar no Espírito. Se alimentarmos a carne, fracassaremos irremediavelmente. Porém, se andarmos no Espírito, jamais satisfaremos esses apetites desenfreados da carne. Como que a gente pode vencer essa guerra? Olha só, nós entendemos e vimos que a carne, nós já nasceu com ela. Estão convivendo com ela aí, alguns a 33, outros a 30 alguma coisa, 40, 50, está todo mundo no mesmo barco. Nasceu com ela. A partir do momento que nós experimentamos o novo nascimento, qual que é esse? Quando nós aceitamos a Jesus, começa a nascer em nós essa natureza espiritual. E aí, irmãos, vocês já brincaram, já viram aquela brincadeira, o cabo de guerra? Juntavam o pessoal e ficava puxando de um lado para cá, e aí começava a puxar assim, vinha, daqui a pouco de lá começava não ficava desse jeito? É desse jeito dentro de nós. O Espírito está de um lado puxando e querendo te puxar para perto de Deus. E vai querendo te puxar para perto de Deus, querendo puxar para perto de Deus. Quando a carne começa a ficar mais forte, ela te puxa para os desejos da carne. E as práticas da carne, as obras, é todas essas, irmãos. Pode até parecer prazeroso em algum momento, mas o destino delas é o inferno, é morte. É morte. Então, olha só, se nós alimentarmos, sustentarmos, satisfazermos a nossa carne, jamais conseguiremos viver no Espírito. Jamais conseguiremos andar no Espírito.
Porque aqui, irmãos, olha só, espiritualidade não se conquista vindo na igreja na terça e no domingo. Não. Hoje estamos aqui aprendendo. Mas você conquistar essa espiritualidade é você sair daqui e levar essa espiritualidade, esse conhecimento para a sua vida. Para eu conseguir vencer o desejo da carne, eu preciso andar com o Espírito, não é visitar o Espírito. Não é você chegar na sua casa e falar, ó Espírito, eu vou aqui ilustrar para nós. Chegar lá e falar assim, ó, tá aqui Espírito, o seu espacinho aqui em casa. Quando eu chegar nós conversa. Mas agora eu vou sair, se eu fico aí e deixa eu andar sozinho. A Bíblia está dizendo andar no Espírito. Nós precisamos viver no Espírito. É dia a dia, é todos os momentos da nossa vida. Por que precisa ser assim? Porque a qualquer momento a nossa carne aflora. Irmãos, vocês só se vocês são muito melhor do que eu. Se são, eu vou sentar com vocês para me aprender. Porque tem momentos no meu dia, meu irmão, que se eu não pegar minha carne e esgoelar ela aqui assim, ó, ela aflora e eu quebra tudo no pau. Vocês não são assim, não? Glória a Deus por isso que eu preciso aprender com vocês. Tem momentos na nossa vida que se nós não tivermos com o Espírito do nosso ladinho aqui, ó, do nosso lado, dá não? Não dá não. É por isso que o ser humano sem Deus faz loucuras. É a hora que a carne aflora. Buf! A obra da carne aparece e aí faz coisas porque não tem controle do Espírito. Agora, se nós andamos no Espírito, olha só, se nós andamos no Espírito, se nós vivemos no Espírito, se eu trago o Espírito para cada momento da minha vida, nos momentos que ela começa a aflorar, o Espírito sobressai. E aí eu entendo como que eu devo agir. O Espírito me conduz. O que a Bíblia vai dizer? O Espírito é o nosso Consolador. Neste momento ele me aconselha, ele me fala, ele me guia, ele me direciona, ele me consola, eu acalmo. Irmão, se eu pudesse trazer pessoas que me conheceram antes de Jesus aqui, um dia que vocês encontrarem com a irmã minha, vocês perguntam, meu pai, como é que era o Reginaldo? Estou perfeito não, irmão, mas estou muito melhor do que eu era. Porque nós vamos mortificando a carne. Se antigamente ela fazia o que antigamente ela reinava, irmão. Antes de Jesus ela reinava, ela fazia o que queria. Dava vontade, eu ia. Passava vontade, eu largava tudo. Eu vivia assim, eu era dono do meu nariz, eu achava pelo menos, né? Mas aí quando eu aceitei a Jesus, eu entendi, não posso fazer assim, viver o meu bel prazer. Eu tenho um Senhor. Vocês já pararam para pensar neste ponto de senhorio? Que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Às vezes a gente ora, oh meu Senhor e meu Deus. Já pararam para pensar na questão do senhorio? Se Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono. Se Ele é o nosso Senhor, Ele manda em nós. Se Ele é o nosso Senhor, nós só fazemos o que nós não temos vontades. Mas se eu tenho um Senhor, eu sujeitei a minha vontade a Ele. Então Ele não é nosso Senhor. Se a gente, porque tem gente que fala, não, eu nasci assim, vou morrer desse jeito aqui, eu não mudo não. Meu pai foi assim, minha mãe, meus tios, meu avô. Irmãos, com todo respeito, estou nem aí como é que seu pai foi, como é que seu avô foi, como é que eles foram. Estou preocupado com você que está aqui neste tempo. Vamos mudar, vamos melhorar, vamos evoluir, vamos crescer espiritualmente, porque só assim nós vamos vencer essa batalha que é interior. Ela acontece dentro de nós. Eu não vejo, irmãos. Olha que negócio interessante. Aqui, eu posso olhar para vocês e falar assim, rapaz, os irmãos aqui é tudo espiritual, glória a Deus. Porque ela é interior, eu não sei que batalha está dentro de você. Eu não sei seus pontos fracos. E, irmãos, fala sinceramente para mim, não faz muita diferença eu saber, não. É seu, são batalhas suas. Se precisar de ajuda, fala assim, pastor, ora por mim, ora comigo. Nós vamos orar juntos para Deus te dar força espiritual. Mas é uma batalha interior, pessoal de cada um de nós. Por quê? Meu pai é pastor. Minha mãe nasceu num lar evangélico. Só que eu só comecei a crescer espiritualmente quando eu decidi. O pai já pregava, o pai ganhava almas para Cristo, fazia uma bênção na igreja, mas o filho era meio atribulado.
Dava trabalho. Eu só comecei a mudar quando eu comecei a andar no Espírito. Ok? Uma guerra interior que tem que ser batalhada por nós. Eu não entro nesse ringue com você. E nem por você. É você que entra nele todo dia. Olha só, segundo ponto. Como entender a natureza dessa batalha interior? Nós vimos que ela é uma batalha interior, é nossa. Como que eu entendo essa batalha interior? Olha só. Nós fomos salvos da condenação e do poder do pecado. Ok? Fomos salvos da condenação. Qual era a condenação do pecado? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A condenação era a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então nós fomos salvos da condenação, a morte do pecado. E do pecado. Nós não somos dominados pelo pecado mais. Mas, olha só, mas não ainda da sua presença. Nós fomos salvos da ação do pecado em nós. O pecado causava a morte. Nós aceitamos a Jesus, recebemos o dom gratuito de Deus, a vida eterna. E o pecado não tem domínio sobre nós mais. Não tem, irmãos. Não tem. Aquela natureza que eu disse da carne, que nós nascemos com ela, quando nós aceitamos a Jesus, o domínio dela é quebrado, as correntes caem por terra, e aí entra a presença do Espírito. Ela só volta a dominar se nós optarmos por isso. Ok? Aí é culpa sua, é culpa minha. Não tem domínio mais. Só que esse danado desse pecado está presente. Irmão, quer saber um camarada sortudo? O ladrão da cruz. Ele aceitou Jesus na hora lá e no mesmo dia ele foi para o paraíso. Então, olha só, ele foi liberto da condenação do pecado, da ação do pecado e foi levado no mesmo dia. Ele não foi apresentado à presença do pecado mais. Então, ele foi. Falou assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Agora nós ficamos aqui, irmão, graças a Deus. Vocês querem morrer? Não, né? Ninguém? Então, vamos ficar com a presença do pecado, só não deixe ele dominar você. Amém? Nós não fomos libertos da presença ainda da sua presença. No coração ainda se trava guerra permanente entre a carne e o espírito. Alimentar, portanto, a carne é ultrajar, entristecer e apagar o espírito. Precisamos sujeitar a vontade ao espírito em vez de entregar o comando da nossa vida à carne. William Hendrickson fala sobre essa batalha para 3 grupos de pessoas. Olha só. Primeiro grupo, o libertino, não tem esse conflito porque segue inclinações naturais. A pessoa que vive a libertinagem não tem regra, está nem aí com nada. Não tem batalha na cabeça dele, ele faz o que ele quer, do jeito que quer, e não tem a consciência, não tem consciência de condenação nem nada. Esse é o primeiro grupo que vivem que estão incluídos nessa fala. O segundo grupo, o legalista, que confia em si mesmo, não consegue vitória nesse conflito. A pessoa que é legalista. O que é um legalista, irmãos? Exemplo, os fariseus. Eles cumpriram a lei? 100%? Não. Eles praticavam e as obras da carne afloravam neles? A gente viu nas suas ações que sim. A inveja. Ficaram com inveja de Jesus porque Jesus falava melhor do que eles. Queriam e causavam guerras, dissensões, fazia tudo isso. Olha só, esse é o legalista. Ele se apoia nas suas leis, nos seus regimentos, mas não consegue vencer. Por quê? Porque nós não conseguimos, irmãos, de nós mesmos. De nós mesmos não conseguimos. Você pode sair daqui e falar assim, nossa, eu aprendi, eu preciso ser uma pessoa boa, eu vou fazer boas ações. Não preciso de ajuda do Espírito Santo, não, eu consigo ser uma pessoa boa. Você pode ser o trem mais bom do mundo, a pessoa mais boa que já existiu nessa terra. Você não consegue alcançar a salvação. Você não consegue ser liberto desse trem. Só com a ajuda do Espírito Santo. Então os legalistas também não conseguem. O terceiro grupo, o crente. O cristão, vamos colocar assim. O cristão experimenta um conflito agonizante, mas alcança a vitória, pois o Espírito que nele habita o capacita a triunfar. Irmãos, essa batalha não é fácil. Não sei se tem batalha fácil.
Eu acho que não. Eu acho que não. Uma guerra nunca foi fácil. Uma luta nunca foi fácil. Nós vemos as lutas que tem aí, os esportes que tem, o camarada ganha, mas na hora que você vai ver a entrevista, está com o olho roxo, com a boca toda empenada. Ele ganhou, mas não foi fácil. Certo? Uma guerra que você vê, estão ganhando, aí você vai ver quantos soldados perderam, você vê a cidade está toda destruída. Uma guerra não é fácil. Crentes, servos de Deus, a batalha que nós vivemos espiritual não é fácil, é agonizante. Por que é agonizante? Porque a carne quer fazer a sua vontade sempre. E por causa da carne querer fazer a vontade, vai ter momentos que a gente vai para casa e chora. Por causa da carne querer fazer a sua vontade, tem momentos que a gente vai, se tranca no nosso quarto e pede a Deus misericórdia, porque se não houver uma intervenção, a gente vai perder a nossa salvação. É uma batalha agonizante. Não fica fácil, irmãos. Porque ele é um pastor presidente. Não é fácil. Só Deus sabe como estes homens deitam as suas cabeças no travesseiro para dormir à noite. Só Deus sabe as perseguições que passam. Só Deus sabe as lutas que tem. Pessoas que o inimigo levanta para fazer causar em nós as obras da carne e fazer a gente perder a salvação. Olha só, a Bíblia diz que, meus irmãos, nós precisamos entender isso. Porque uma forma do inimigo nos atacar é ele usar outras pessoas. Uma forma do inimigo nos atacar é ele levantar gente, companheiro, amigo, colega, irmão da igreja, para perseguir, para ser uma pedra no sapato. Mas a Bíblia nos diz que a nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, mas é com as potestades espirituais. Amém? Reginaldo, mas fulano falou. Ora pelo fulano. Reginaldo, mas ciclano está levantando contra. Ora pelo ciclano. Mas você não sabe que a confusão está feita. Mas ora por ele. Pede a Deus para ter misericórdia dele, para que o inimigo não ache lado para operar na vida desse crente. Entenda isso, meus irmãos. Jesus não te salvou para você ficar trocando farpas com seu irmão. Mineirês aqui. Eu sei que vocês não têm sangue de barata, não. Nem eu tenho. Mas na hora que começar a querer aflorar, entra para o seu quarto, ora, pede a Deus misericórdia. Pede a Deus para entrar e te ajudar a vencer essa batalha. Pede ao Espírito Santo para começar a te fortalecer espiritualmente, para você não agir conforme a sua carne. Só assim nós venceremos essas batalhas. Cada um reage de um jeito, irmãos. Eu sei, cada um tem seu temperamento, mas a natureza é a mesma em todos. Então vamos tomar cuidado para que nessa batalha nós não saiamos perdendo. O crente experimenta um conflito agonizante, mas alcança a vitória, pois o Espírito que nele habita o capacita para triunfar. Amém? O Espírito Santo vai te capacitar para você triunfar sobre isso. O Espírito Santo de Deus vai te ajudar. Por que eu digo isso? Porque você sozinho não vai conseguir. Você entra nesse negócio sozinho, você vai se embolar todo, vai correr risco de perder, vai arrumar uma confusão danada. Irmãos, a partir de hoje, leva isso para a sua vida. Nas situações, nos momentos da sua vida, leve o Espírito Santo junto com você, porque ele vai te capacitar para você triunfar sobre eles. Terceiro ponto, já estamos terminando. Esse relógio não é crente, misericórdia. Como viver livre da condenação do preceito exterior? Olha só. Estar sobre a lei significa estar derrota, escravidão, maldição e impotência espiritual, porque a lei não pode salvar. É o Espírito que nos põe em liberdade. A lei exige de nós perfeição e por isso mesmo não nos condena, pois não somos perfeitos. Estar sob a lei é estar sob maldição, pois maldito é quem não persevera em toda a obra da lei para cumpri-la. Porém, quando somos guiados pelo Espírito, já não estamos debaixo da tutela da lei, por isso somos livres. Irmãos, nós vivemos sobre o domínio,
sobre a direção do Espírito Santo. Do Espírito Santo. É Ele que nos guia, é Ele que nos comanda, é Ele que nos direciona em tudo na nossa vida. Irmãos, nós aqui, a partir de hoje eu vou observar o sábado, não trabalho, eu vou fazer. Você está voltando aos preceitos da lei, isso não te dá salvação, isso não te liberta. Eu vou cumprir todos os preceitos da lei. Não conseguiram até Jesus, você não vai conseguir também. Não vai conseguir. Jesus foi o único homem que conseguiu, e Ele, sabendo e nos amando, morreu para nos dar perdão do nosso pecado. Hoje não precisamos guardar sábado, não precisamos fazer nada disso, precisamos aceitar a Jesus, viver debaixo das suas ordenanças, do seu domínio, e assim nós alcançamos a salvação e somos libertos do pecado. Parece que eu falo assim, não, Jesus facilitou a nossa salvação. Alguém pode pensar isso. Só que se você for estudar os evangelhos, eu aconselho aos irmãos a lerem, você vai ver que Jesus, Ele não cancelou a lei, Ele cumpriu toda ela e mostrou o verdadeiro sentido dela de alguns pontos, em algumas vezes que Ele foi indagado. Por exemplo, a questão do adultério perante a lei, o adultério, ele era consumado ou era catalogado como adultério perante o ato do adultério. Praticar-se o adultério. Aí Jesus chega e fala o quê? Se o camarada só olhar, ou se a camarada também, que vai para os dois lados, só olhar, desejar no seu coração, já cometeu. Ficou mais fácil ou mais difícil? Está entendendo? Só que isso acontecia na lei, era eu tentando cumprir a lei. Agora no tempo de Jesus, o Espírito Santo está junto comigo. E aí Ele vai nos ajudando a abandonar essas práticas da carne, que nós vimos, todas essas obras da carne que nós vemos aqui. Só com a ajuda do Espírito Santo que nós conseguimos, meus irmãos. Só com a ajuda do Espírito Santo. Eu falei a respeito das obras da carne, meditamos sobre isso e quis trazer essa meditação sobre essa guerra que nós vivemos dentro de nós. Na terça-feira que vem, nós vamos continuar neste mesmo tema, neste mesmo assunto, mas agora nós vamos falar da parte boa. Falei que pecado, trem ruim, guerra dentro de nós, né? Só para vocês verem o que é, mas aí agora nós vamos estudar semana que vem sobre o fruto do Espírito. Amém? São quantos? 9. É um fruto com 9 virtudes. Amém? Não é 9 frutos. E nós vamos, com a ajuda do Espírito Santo, estudar sobre isso. Vamos colocar de pé, meus irmãos. Nós vamos estar orando. E logo após vamos estar louvando aqui o Senhor com um hino. A irmã Denília pode cantar um hino? Um corinho, uma coisa aqui para nós escolhermos a oferta. Vamos estar orando, dando graças a Deus, pedindo a Deus. Irmãos, peça a Deus. Peça ao Espírito Santo que te ajude no seu dia a dia. Que trabalhe na sua natureza. É que eu sou muito nervoso. Peça a Deus para trabalhar nisso. Jesus pode mudar isso na sua vida. Que eu sou lá de tal região do Brasil, que lá todo mundo nervoso. A partir de hoje você não é mais. Não tem disso não. Quando o Espírito Santo entra em nós, eu já não sou de Minas mais, meu irmão. Eu sou do céu. Eu estou querendo é que Jesus volta. Nem lá em Patinga eu vou mais não. Eu vou direto para o céu e dou glória a Deus por isso. Amém? Nós somos do céu. Oramos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, meu Jesus, por essa palavra, por este ensino que nós tivemos aqui nessa noite. Pelo Teu Espírito Santo que nos guia, pelo Teu Espírito Santo que nos consola, nos fortalece. E eu peço ao Senhor que estenda as suas mãos sobre cada um dos Teus filhos. Que, Pai amado, que nenhuma obra da carne, dessa natureza caída, venha aflorar, venha crescer. Que a carne, Pai, venha mortificar em nós a cada dia. E que Teu Espírito Santo venha ser fortalecido. E que o nosso espírito venha se aproximar de Ti a cada dia. E o Espírito se aproximando, nós venhamos a cada dia abandonar as práticas do pecado. Guarda-nos, Senhor, cobre-nos com Teu sangue, guarda-nos em santidade. Nós não queremos perder o céu, eu não quero perder o privilégio de estar na Tua casa. Senhor Jesus, fortalece-nos em todas as áreas da nossa vida, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém?